Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, assim como gestão de pessoas, administração de materiais, administração de processos, ética, marketing, vendas, atendimento, enfim, todo esse universo das matérias de administração que vive caindo em provas, principalmente para cargos administrativos, também para outras áreas. E a gente está aqui no Estúdio Aulas hoje com antes uma hora à tarde do que nunca, com essas matérias de gestão de processos, administração de materiais e gestão de pessoas para a Anvisa, né, também servindo para outros concursos como Secretaria de Educação, cuja parte do edital está idêntica ao edital da Anvisa. Então é o seguinte, galera, administração de materiais, eu preparei para vocês uma série de questões que envolvem cálculos. Né, considerando que vocês já estão se preparando na parte teórica, então eu vou dar algumas dicas e macetes sobre alguns cálculos para vocês. Logo na sequência a gente vai ver gestão de processos e gestão da qualidade, com também dicas sobre os principais teóricos e sobre as principais ferramentas da qualidade que certamente vão aparecer aí na sua prova. E por fim, algumas dicas de gestão de pessoas. Vamos lá então, sem tempo a perder? Dando uma olhada aí na tela então, antes uma hora à tarde do que nunca, vamos embora. Então gestão de processos e qualidade, gestão de pessoas e administração de materiais é o nosso assunto dessa horinha aí de bate-papo com vocês. Então é o seguinte, só alguns comentários. Normalmente, a administração de materiais é a última matéria da prova, né, das provas do CESP. E normalmente de 10 a 12 questões. Claro que essas tendências podem mudar, né, nessa prova, já que tinha tempo que o CESP não fazia uma grande prova, mas normalmente são de 10 a 12 questões. Foco dos assuntos, compras, estoque e logística, e dessa vez com patrimônio incluso. Então vamos lá para a nossa primeira questão, né, de administração de materiais aí no caso. Olha só, pode cair na sua prova o cálculo do chamado ponto de pedido. Então, aqui comigo, deixa eu explicar uma coisa para vocês rápida antes da gente falar sobre a fórmula do ponto de pedido. Ponto de pedido é o exato momento em que a área de compras pega o telefone e faz o pedido para o fornecedor. Esse momento não é o momento do tempo, esse é o momento das caixas. Chegou na quantidade X de caixas do estoque, se pega o telefone e faz o pedido para o fornecedor. Então existe uma fórmula que faz esse cálculo do ponto de pedido. Essa fórmula é consumo multiplicado pelo tempo da reposição mais o estoque mínimo ou de segurança. Existem diferenças teóricas nos conceitos de estoque mínimo e de segurança, mas em fórmulas é igual. Então o que ocorre? Eu vou explicar para vocês o uso da fórmula e depois já vou explicar o macete, porque vai que você esquece esse trem. Então olha só, acompanhando aí na tela então, novamente qual é a fórmula do ponto de pedido. Consumo multiplicado pelo tempo da reposição mais o estoque mínimo ou de segurança. Como que o CESP cobra isso? Olha só. Determinada matéria-prima de uma indústria apresenta o consumo mensal de 225 unidades. Tempo de reposição de 60 dias. E estoque mínimo para 3 meses de consumo. Nessa situação, considerando a inexistência de pedido pendente de atendimento para a mesma matéria-prima, é correto afirmar que o seu ponto de pedido é de 1.125 unidades. Então vamos lá, galera. Para quem viu a aula presencial comigo já viu isso. Para quem está vendo agora por vídeo, vamos ver pela primeira vez. Fórmula do ponto de pedido. Consumo multiplicado pelo tempo da reposição mais o estoque mínimo ou de segurança. Então basta a gente colocar os dados do enunciado na fórmula. Então como está falando, ó, consumo mensal 225 unidades. Beleza, 225. Qual que é o tempo da reposição que está aí no enunciado? 60 dias. Cuidado, galera, não se coloque em dias. Se você colocar 60 aqui, vai ficar errado. Aqui você tem que colocar em meses, já que o consumo é mensal. Primeira chance de errar, então. 60 dias são 2 meses. Não coloque aqui 60. E mais o estoque mínimo. Aqui está falando que o estoque mínimo é suficiente para 3 meses de consumo. Aí o que o aluno põe? O candidato põe 3 meses aqui no estoque mínimo. Não façam isso também. O que a gente guarda no estoque não são meses, são caixas. Então se em um mês consumimos 225, em 3 meses consumimos quantas? Consumimos então 225 vezes 3, 675 caixas. Agora sim a conta dá certo. 450, que é 225 vezes 2, mais 675, isso vai dar 1.125, questão correta. Só que aí que tá, galera, para que a fórmula? Macete. Na hora da prova você pode esquecer esse troço, que é a fórmula, você pode esquecer de converter o tempo da reposição para a mesma linguagem de tempo do consumo, e você pode esquecer de converter a quantidade de tempo que dura o estoque mínimo para a quantidade de caixas. Então, esquece a fórmula. Vou copiar aqui os dados do enunciado. Consumo mensal
225. Tempo, estoque mínimo, 3 meses. E tempo da reposição, 60 dias. Acompanhe o macete na tela, galera, olha só. O consumo não está em meses, então vamos transformar em meses a quantidade do estoque mínimo e a quantidade do tempo da reposição. Primeiro passo, 3 meses são 3 meses. 60 dias são 2 meses. Agora a gente soma os dois. 3 mais 2 é igual a 5. O que a gente faz com esse 5 agora? Multiplica pela quantidade do consumo. 5 vezes 225, 1.125, questão correta. Quer ver um outro exemplo? Uma empresa tem um consumo quinzenal, acompanha aqui embaixo, onde eu estou colocando aqui nesse campo onde eu estou separando. Ó. Uma empresa tem um consumo quinzenal de 1.000 unidades. Tempo da reposição, 15 dias. E o estoque mínimo suficiente para 30 dias. Qual é o ponto de pedido? Direto pelo macete agora. O consumo não está em quinzenas? Então lá, 15 dias, uma quinzena. 30 dias, 2 quinzenas. Agora a gente soma. 1 mais 2, 3. 3 vezes 1.000, 3.000 seria o ponto de pedido. Então, macetezinho para quem, porventura, vier a esquecer a fórmula do ponto de pedido. Continuando, galera. Questão correta, então. Bom, outras chances de cálculo na sua prova em administração de materiais. Sobre os métodos de previsão de estoques. Vamos revisá-los rapidamente? Método do último período. Fórmula ridícula que as bancas cobram, mas a prática não faz uso dentro das organizações. O que é o método do último período? A previsão de consumo do próximo período vai ser idêntica ao consumo do período anterior. Muito raro isso acontecer. Método da média móvel aritmética. Previsão do próximo período vai ser igual a uma média simples dos períodos anteriores. Basta somar os períodos anteriores e dividir pelo número de meses. Só que também não é um método muito positivo. Numa tendência crescente de consumo, a média ficaria pessimista. Numa tendência decrescente de consumo, a média ficaria otimista. Então também não é um método muito adequado. Aí criaram média móvel ponderada, ficou melhor. A gente continua fazendo os pesos, as médias dos períodos, só que agora com pesos. A previsão vai colocar que os períodos mais antigos vão ter um peso de 40% a 60% no cálculo. E os períodos mais recentes, os períodos anteriores, os períodos mais antigos, peso de 5%, e os períodos mais recentes, esses sim, de 40% a 60%. Acabei grifando errado aqui. Deixa eu apagar esse troço aqui que eu coloquei e fazer de forma decente, galera. Então, olha só, 5% é o peso dos períodos mais antigos. 40% a 60% o peso dos períodos mais recentes. Ficou melhor, porque a tendência do amanhã é ser mais parecido com hoje e não com ontem. Só que ainda assim deixa margem a falhas, porque essa definição de 40% a 60% é com base na experiência do gestor. E aí criaram outro método, método da suavização exponencial, ou exponencialmente ponderado, com essa fórmula, RA vezes arroba mais 1 menos arroba vezes PA. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que decorar essa fórmula? Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre essa fórmula. Olha só, galera, RA vezes arroba mais 1 menos arroba vezes PA. Calma, o que isso significa? O método da suavização exponencial procurou voltar para o método do último período. Só que não apenas repetindo o período do consumo anterior, o consumo do período anterior. A ideia foi fazer o quê? Pegar o consumo do período anterior, atribuir a esse consumo um desvio que eu acho que vai ocorrer para o mês seguinte, que é entre 10% a 30%, é essa arroba, o desvio padrão, e também fazer uma comparação com a previsão que eu tinha do período passado. Então a ideia do método é bem coerente. Pegar o consumo do período passado e a previsão que se tinha, ver o que aconteceu na realidade e atribuir para esse mês um desvio, com o uso dessa fórmula. As bancas não costumam cobrar o cálculo da previsão por essa fórmula, mas cobram a teoria. E aí a gente vai ver alguns exemplos agora de como o CESP costuma cobrar essas fórmulas de previsão de estoques nas suas teorias. Acompanhe aí na tela esse enunciado, que vai acabar falando de todos os métodos que a gente acabou de ver. Então olha só, considere o seguinte consumo de determinado material. 60 unidades em março, 70 em abril, 85 em maio, 88 em junho, 94 em julho, 98 em agosto, 98 em setembro, 102 em outubro, 105 em novembro e 111 em dezembro. Percebendo que os números só estão crescentes. Com base nos dados acima, e considerando que os estudos acerca de estoque dependem da previsão do consumo do material, julgue os itens abaixo. Com base no método da média com ponderação exponencial, é esse que a gente acabou de ver, que tem essa fórmula como a gente acabou de ver também. RA vezes arroba
mais 1 menos arroba multiplicado por PA. Essa é a fórmula. Lembrando, RA, consumo real do período passado. Arroba é um desvio padrão que eu acho que vai acontecer de 10% a 30%. E o PA, previsão que eu tinha do período passado. Então, olha só, com base no método da média com ponderação exponencial, apenas o consumo de dezembro será utilizado na fórmula de cálculo da previsão do consumo para janeiro? Galera, consumo real do período passado. O período passado é dezembro. A arroba, o desvio padrão, não é um dado de consumo, é aquilo que a gente acha que vai acontecer. E PA é a previsão que eu tinha do período passado. Isso também não é dado de consumo. Então o que a banca está perguntando para a gente? Apenas o consumo de dezembro é o que vai na fórmula? Sim, de consumo é apenas o consumo de dezembro. Então, nesse caso, questão correta. Continuando. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril na previsão de consumo para janeiro, é correto utilizar o método da média móvel ponderada, caracterizado pela aplicação de pesos maiores aos dados de consumo mais novos e pesos menores aos dados mais antigos. E aí, galera, certo ou errado? Percebam, voltando aqui no enunciado, que março, que é o mês mais antigo, e abril tinham realmente o menor consumo, 60 e 70. O que ocorre então, galera? Voltando aqui na questão. Olha aqui para mim. Quando a gente vai calcular uma média, concorda que os menores números puxam a média para baixo? E os maiores números puxam a média para cima. Coincidentemente, no enunciado, os menores números de consumo estão nos períodos mais antigos. Faz sentido a gente imaginar a previsão do próximo período com base em períodos muito antigos? A tendência do amanhã é ser parecido com hoje, não com ontem. Então o que ocorre? A questão está afirmando que para reduzir essa baixa influência dos períodos mais antigos, seria recomendado utilizar o método da média móvel ponderada. E aí, está certo ou está errado? Está correto, porque a média móvel ponderada atribui pesos menores aos períodos mais antigos, pesos maiores aos períodos mais recentes, como a gente acabou de ver na explicação teórica. Então, voltando aí para a tela, voltando na questão. Ó. Para reduzir a influência do baixo consumo nos meses de março e abril na previsão de consumo para janeiro, é correto utilizar o método da média móvel ponderada, caracterizado pela aplicação de pesos maiores aos dados mais novos e pesos menores aos dados mais antigos. Questão perfeita, questão correta. Continuando, ainda do mesmo enunciado. Com base no método da média móvel para 3 períodos, a previsão de consumo para janeiro é superior a 111 unidades por causa da tendência crescente de consumo. Continua a olhar aí para a tela, galera. Vamos ver quais são os 3 períodos. A gente pega, quando citar número de períodos, os 3 primeiros ou os 3 últimos? Sempre os 3 últimos. Então, no caso, ó, 102 em outubro, 105 em novembro, 111 em dezembro. Então, olha só, 102, 105 e 111. Né? São esses os dados do enunciado. Aí a questão está perguntando o seguinte, ó. Com base no método da média móvel para 3 períodos. Não falou para a gente se é média móvel aritmética ou se é média móvel ponderada. Quando não falar, galera, sempre será a média móvel aritmética. Mesmo porque, se fosse a ponderada, o enunciado teria que mostrar para a gente os pesos. Aí está perguntando se dá superior a 111. Basta somar e dividir por 3. Somando e dividido por 3, isso vai dar 318, que dividido por 3 vai dar 106. Questão errada. Mas você nem precisava fazer o cálculo. Se o menor número é 102 e o maior número é 111, qualquer média entre esses números vai dar maior que 102 e menor que 111. Então jamais será superior a 111. Questão errada. Próximo, ainda do mesmo enunciado. Com base no método do último período, a previsão de consumo para janeiro é de 111 unidades. Bom, se dezembro foi 111 e o método do último período apenas repete o consumo do período passado, janeiro também seria 111. Nesse caso, questão correta. Continuando, outro assunto que pode cair na sua prova, custos dos estoques. Olha para mim, galera. Custos dos estoques na administração de materiais envolvem 4 custos. Custos de armazenagem, custos de pedido, custos fixos e os custos pela falta de estoque. Os 2 principais são o custo de armazenagem e o custo de pedido. O custo de armazenagem é diretamente proporcional ao estoque. Quanto mais eu compro, mais caro fica. Quanto menos eu compro, mais barato fica. O custo de armazenagem é igual a 0 em algum momento? Nunca.
Porque mesmo que eu não tenha nada guardado aqui na sala, a sala existe para guardar materiais, algum custo vai existir. Então nunca o custo de armazenagem vai ser igual a zero, a não ser que nem espaço físico para guardar materiais a gente tenha ali na sala, ali na empresa. Então olha só, existindo então o custo de armazenagem, existindo espaço físico, a banca pode perguntar para a gente qual é o cálculo do custo de armazenagem, como o CESP já perguntou na prova do MPU de 2010 para nível médio. Então olha só, voltando aí para a tela, qual seria a fórmula do custo de armazenagem? Custo de armazenagem envolve os custos de capital, que é o custo do dinheiro parado, com estoques, custos com pessoal, porque quanto mais caixas a gente tem no estoque, mais pessoas eu vou precisar carregando caixa nas costas, custos com edificações, que é o custo do espaço físico, e os custos de manutenção da própria área estocada e do próprio material. Se eu não tiver nenhuma caixa no estoque, ainda assim eu terei custos com edificações. Por isso que o custo de armazenagem jamais será igual a zero. Então, galera, perdão, engasguei. Olha a fórmula do custo de armazenagem. Ela é bem lógica. Eu pego a quantidade de caixas, multiplico pelo tempo que essas caixas ficaram armazenadas, multiplico pelo preço de cada caixa e multiplico por I, que é uma taxa de armazenamento, coeficiente de armazenagem que a banca sempre vai colocar para a gente no enunciado. Só que não esqueçam, essa quantidade tem que ser dividida por 2. E aí o candidato muitas vezes esquece de dividir por 2 essa quantidade. Por qual razão essa quantidade é dividida por 2? Nós não temos todas as caixas ocupando todo o espaço do estoque o tempo inteiro, elas vão sendo consumidas. Então a gente divide por 2 para se ter uma média das quantidades de caixas que teriam permanecido no estoque por esse tempo considerado para o custo de armazenagem. Então olha só, explicando a fórmula, por que a quantidade é dividida por 2? Existe algo chamado gráficos dente de serra, que a gente observa também na matéria e provavelmente vai ter alguma questão disso na sua prova. Um gráfico dente de serra mostra para a gente aqui em cima, por exemplo, o estoque máximo, imaginando aí que sejam 100 caixas. Percebe que o tempo vai passando e a quantidade vai sendo consumida. Quando o estoque chega aqui a zero, o que tem que acontecer imediatamente? A imediata reposição do estoque. Para que o pedido chegue neste momento que eu estou circulando, o ponto de pedido tem que ter ocorrido antes, em algum momento dessa diagonal descendente. Vamos imaginar então que o ponto de pedido seja equivalente a 50 caixas, isso é, metade do intervalo de tempo. Imaginando que aqui é um intervalo mensal, janeiro, fevereiro, etc., e que o tempo da reposição sejam de 15 dias. Então o ponto de pedido será 50 caixas. Isso que eu estou marcando agora é o nosso chamado tempo da reposição, que começa quando eu detecto a necessidade de um item, termina quando o item chega dentro da empresa depois de verificada a qualidade. Esse 50 é o nosso ponto de pedido, é o momento do telefone que eu tenho que pegar, é o momento das caixas do estoque que eu tenho que pegar o telefone e fazer o pedido para o fornecedor. Ao mesmo tempo, essas 50 caixas também são o nosso estoque mínimo. Então observem o seguinte, este retângulo é o considerado mês de janeiro. Eu tinha 100 caixas no começo do mês, eu não tenho nenhuma no final do mês. Eu tive as 100 caixas ocupando o estoque o tempo inteiro? Não. Percebe que então a área ocupada deste retângulo pelas caixas equivale a metade do retângulo. Por isso que a quantidade tem que ser sempre dividida por 2. Não esqueçam isso. Multiplicado pelo tempo, pelo preço e por esse coeficiente de armazenagem. Vamos ver como o CESP já cobrou isso? Olha só a questão que eu falei do MPU 2010. Considere que em certa organização serão estocados por um ano 60 mil unidades de determinado item. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$ 3,00 e que a taxa anual de armazenagem de cada item seja equivalente a 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será igual a R$ 30 mil? Então, lembrando da fórmula, custo de armazenagem é igual quantidade sobre 2, não esquece do 2, vezes o tempo, vezes o preço, vezes esse coeficiente de armazenagem. Basta jogar os dados na fórmula. Quantidade, 60 mil, sobre 2. Tempo, 1 ano. Preço, R$ 3,00. Coeficiente de armazenagem, 15%, 0,15. Qual é o resultado, galera? 60 mil sobre 2, 30 mil. 30 mil vezes 1, 30 mil. 30 mil vezes 3, 90 mil. 90 mil vezes 0,15. E aí, galera, não escutei. Gente, óbvio que dá R$ 13.500. Como é que você não sabe fazer isso de cabeça? Eu também não, tá, galera? Porque eu já decorei isso daqui. Então, olha só, 13.500. Isso vai ser igual a R$ 30 mil? Nem aqui,
nem na China. Questão errada. Só que olha só, galera, olha aqui para mim. Se nesse cálculo você esquecer de dividir por 2, o CESP ainda foi bonzinho, porque daria 27 mil reais. 27 mil também não é igual a 30 mil reais nunca. Só que se a banca fosse sacana, nesse caso, ela teria colocado, dá igual 27 mil, e aí, esquecendo de dividir por 2, você colocaria correto e erraria a questão. Não esquece de dividir por 2. Essa é a fórmula do custo de armazenagem. Vamos ver a pior fórmula da matéria agora? Lote econômico de compra. Dá uma olhadinha aí na tela, galera. Esse é o monstro da fórmula do lote econômico de compra. O que é lote econômico de compra? É uma quantidade que a gente compra normalmente fora do normal, a mais, aproveitando um bom desconto do fornecedor, e os custos de armazenagem se igualariam aos custos de pedido. Já que um é diretamente proporcional, o outro é inversamente, um anularia o outro. E aí a fórmula é essa, ó. Raiz quadrada de 2, multiplicado pela demanda, multiplicado pelo custo de pedido, tudo isso dividido pelo custo de armazenagem. Essa fórmula, se aparecer na prova perguntando se a fórmula é essa, questão teórica, ela poderia ser representada assim também, galera. Raiz quadrada de 2 vezes C, que é a demanda, o consumo, vezes B, que é o símbolo do custo de pedido, dividido por I, que é o símbolo do custo de armazenagem. Beleza? Como isso caiu em prova? Olha só. Senado 2012, Fundação Getúlio Vargas. O CESP não costuma cobrar muito cálculo disso não, mas isso não significa que você não tenha que estudar. Vai que vai estar lá na tua prova. Então vamos lá. Uma empresa compra brindes a um custo unitário de R$30. Dada uma demanda anual de 4.000 unidades, um custo de pedido de R$40 e um custo de manutenção em estoque de R$2 ao ano, qual é o lote econômico? Galera, a FGV aqui sacaneou com o candidato, porque olha só, fórmula do lote econômico, qual que é mesmo? 2 multiplicado pela demanda, multiplicado pelo custo de pedido, tudo isso dividido pelo custo de armazenagem, certo? Tem um dado aí na fórmula que não vai no cálculo, um dado aí no enunciado que não vai no cálculo. Que dado é esse? Custo unitário R$30. Isso não vai na fórmula. Aí o candidato fica maluco achando que não lembra da fórmula. Então ignora essa informação. Então vamos lá, colocando as outras informações. Raiz quadrada de 2 vezes. Qual é a demanda anual? 4.000 unidades. Qual é o custo de pedido segundo o enunciado? R$40. Tudo isso dividido pelo custo de armazenagem, segundo o enunciado, que é o custo da manutenção no estoque, R$2 ao ano. Morreu. Raiz quadrada de 2 vezes 4.000, 8.000. 8.000 vezes 40, 320 mil. Raiz quadrada de 320 mil sobre 2, o que dá raiz quadrada de 160 mil. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, raiz quadrada de 160 mil é igual a 400. Resposta correta, letra C. Comigo, galera, o que esses 400 significam, então, no cálculo do lote econômico de compra? Que se a empresa comprar 400 caixas nessas condições que estão colocadas no enunciado, ela tem a maior economia possível. Isso é, conseguir um bom desconto do fornecedor e o custo de armazenagem teria se igualado ao custo de pedido. Isso significa, então, vamos comprar as 400 caixas? Não. Vai que eu não tenho espaço físico para guardar as 400? Então não compre. Outro fator, será que o fornecedor amanhã não diminuiria ainda mais o preço? Aqui no Brasil é sempre assim, a gente pega um Black Friday, né, que foi recente, e aí a gente vê lá tudo pela metade do dobro, né? E no dia seguinte está mais barato ainda, então talvez não compense. E outros fatores, será que eu tenho espaço físico para guardar as 400 caixas? Será que esse material não é altamente perecível? Percebe que o resultado da fórmula do lote econômico determina para a gente qual é a quantidade que a gente tem mais economia, mas não determina para a gente se a gente deve realmente comprar. Existem as restrições do lote econômico, que são essas que eu citei. Continuando então aí na tela, vamos ver agora macetezinho de cálculo de PEPs, WEPs e custo médio. Entre os métodos de avaliação e controle dos estoques existentes, podemos destacar os seguintes. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse método, dá-se primeiro a saída das mercadorias mais antigas, primeiras que entraram, ficando nos estoques as mais recentes. Isso em inglês se chama FIFO. Ao pé da letra, first in, quase que eu dobrei a língua aqui, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Esse é o método obrigatório no Brasil para lançamento no balanço patrimonial, na contabilidade. Isso não significa que a empresa não possa adotar o EPS e custo médio para fins internos, mas para lançamento contábil, o obrigatório é o PEPs. Método WEPs, último a entrar, primeiro a sair. Ao contrário do método PEPs, dá-se primeiro a saída nas mercadorias mais recentes, último a entrar,
ficando nos estoques as mais antigas. Isso pode aparecer em inglês na prova. LIFO, last in, first out. O último que entra, o primeiro que sai ao pé da letra. E o método do custo médio, também chamado de média ponderada móvel, não confunde com média móvel ponderada lá da previsão dos estoques, onde a cada nova aquisição é calculada uma nova média. Galerinha, comigo, olha só. Para quem já viu cálculo de PEPs, WEPs e custo médio, por meio de planilhas, viu certinho. A contabilidade monta as planilhas realmente. E muitos de vocês devem ter aprendido em sala de aula, por aí, a fazer o cálculo pela tabela. Perfeito, aprendeu certinho. Só que você perde um tempo danado. Olha só, sem o uso daquela planilha. Acompanhe aí o enunciado, por favor, na tela. Por que o governo exige PEPs? Primeiro acompanhe essa ideia para você entender melhor a questão. O governo exige PEPs alegando que protege a perecibilidade do item. Por quê? Se a empresa vende primeiro um item que é mais antigo, vai sobrar no estoque o mais recente. Quando ela vender o mais recente, ainda estará no prazo de validade, proteger o consumidor. Beleza. Só que a grande realidade é que o governo exige PEPs porque também aumenta a arrecadação de impostos. Por exemplo, dia 1º do mês, compramos uma caixa de um determinado item a R$1. No dia 2, compramos uma outra caixa desse mesmo item, só que agora a R$2. Economia inflacionária, inflação de 100% em 24 horas. No dia 5, nós vendemos uma caixa desse item. Olha só, cálculo de PEPs, WEPs e custo médio é o que sobrou no estoque final, o valor do estoque final. Vamos imaginar que a empresa está colocando uma margem de lucro de 100%. Isso é, se ela paga R$1, ela vende por 2, se ela paga R$2, ela vende por 4. Então olha só, se no dia 5 a empresa vendeu uma caixa, trabalhando com PEPs, teríamos vendido a caixa do dia 1º, que pagamos R$1 e vendemos por 2. Quando a gente vender a caixa do dia 2, que pagamos R$2, venderemos por 4. Venderemos mais caro. Sendo assim, quem arrecada mais impostos quando a gente vende mais caro? O governo. Então, na realidade, o governo exige PEPs, primeiro, porque sim, de verdade, respeita a perecibilidade do item, mas de alguma forma também aumenta a arrecadação de impostos. Olha a situação inversa se a gente trabalhasse com WEPs. Então, no caso do PEPs, o estoque final ficaria R$2. E quando eu vender, eu vendo por 4. Vamos ver o valor do estoque final por WEPs? Daria quanto? Mesma ideia, se no dia 5 eu vendi a caixa do dia 2, essa caixa que eu paguei R$2 e vendi por 4, foi embora. Sobrou no meu estoque a caixa que eu paguei R$1. Teoricamente, eu venderia por 2. Se eu vier a vender por 2, eu vendi mais barato, o governo também diminui a arrecadação de impostos. No EPS, o estoque final ficaria valendo R$1. E o custo médio? Bom, entrou uma caixa, entrou outra caixa, 2 caixas. A R$1 e R$2, R$3. Valor médio de cada caixa, R$1,50. Isso seria o custo médio. Então, como é que isso cai em prova, galera? Cai desse jeitinho aqui, olha a questão do CESP. Sabendo que a administração de estoque objetiva controlar tanto a quantidade de materiais no estoque quanto ao valor desses produtos, considere a seguinte movimentação de estoque de determinado material em uma empresa. Dia 5/6 entraram 100 unidades a R$10 cada uma. Dia 10/6 entraram 80 unidades a R$15 cada uma. Dia 12/6 saíram 120 unidades. Dia 20/6 entraram 150 unidades a R$12 cada e saíram 60. E no dia 30 saíram 40 unidades. Então olha só, nessa situação e com base na avaliação de estoques pelo método PEPs ou FIFO, é correto afirmar que o valor do estoque é de R$1.320 no dia 30/6. Você teria que fazer aquela planilha que eu falei para vocês. Esquece planilha, acompanha aí na tela o raciocínio. Não está pedindo qual é o cálculo do estoque por PEPs e se dá R$1.320? Então olha só, dia 5/6 entraram 100 unidades, certo? Dia 10/6 entraram 80. No momento temos 180 unidades no estoque. Dia 12 saíram 120. Se é PEPs, eu tiro primeiro das 100. As 100 foram embora. Falta tirar 20. Essas 20 eu tiro das 80. Vão sobrar 60. E as 120 saíram do estoque. Continuando a vida. Dia 20/6 entraram 150 unidades e saíram 60. Se é PEPs, saiu do dia 20 ou saiu da sobra do dia 10? Saiu da sobra do dia 10. Então essas 60 foram embora e essas 60 foram embora. No dia 30, saíram 40 unidades. Não dá para tirar do dia 5, já acabou. Não dá para tirar do dia 10, já acabou. Só posso tirar do dia 20. Tirando 40 das 150, vão sobrar 110 unidades. E as 40 foram embora.
Agora sim a gente soma e multiplica o que sobrou. 110 vezes R$12, que foi o preço que eu paguei cada caixa, 1.320, questão correta. Muito mais fácil do que fazer pela planilha. Agora tá, se o enunciado pedisse o cálculo de UEPS, vamos inventar a moda aqui. Deixa eu apagar esses rabiscos todos para vocês acompanharem agora por UEPS. Se o enunciado pedisse o UEPS, é o mesmo princípio, galera. Você não vai fazer de baixo para cima, você vai continuar fazendo na ordem do enunciado. Então vamos lá, o UEPS agora. Dia 5 entraram 100, dia 10 entraram 80, dia 12 saíram 120, só que agora é o UEPS, tiro o primeiro das 80. Só que ainda falta tirar 40 para completar 120, agora eu tiro das 100. Tirando das 100 sobram 60 e as 120 foram embora. Continuando a vida no UEPS. Dia 20 entraram 150 e saíram 60, só que agora é o UEPS. Tiro 60 das 150, vão sobrar 90 e as 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40 unidades. Se é o UEPS, tiro das 90, vão sobrar 50 e as 40 foram embora. Tem mais alguma baixa para dar no estoque? Não. O que sobrou no nosso estoque final por UEPS? 60 unidades do dia 5, que eu paguei R$10 em cada, 60 vezes 10, R$600, mais 50 unidades que eu paguei R$12 em cada, 50 vezes 12, 600. 600 mais 600, R$1.200 seria o valor de estoque final por UEPS. E se o enunciado pedisse custo médio? Custo médio, gente, é um macete fácil. PEPS mais UEPS dividido por 2. Esse é o valor do custo médio, que no caso daria R$1.260. Tranquilo? Galerinha, esse é o macete que eu queria passar para vocês sobre PEPS e UEPS. Algumas questões agora sobre patrimônio. Nas organizações públicas, todo bem listado como material permanente, independente das suas características físicas, deve ser identificado com plaqueta específica para isso? Nesse caso, galera, a questão está errada. Olha aqui para mim, por que ela está errada? Primeiro, material permanente é sinônimo de patrimônio. Então, falou material permanente é o patrimônio da organização pública ou da organização privada. Quando se fala que, independente das características físicas, o código tem que ser afixado com plaqueta, errado, porque a plaqueta é uma chapa de metal arrebitada, aquilo vai furar o bem. Se for um aquário, o vidro estoura. Então, quer dizer, existem algumas formas de afixação do código, que é plaqueta, etiqueta autocolante ou gravação, com tinta ou calígrafo. Caso não seja possível, pela característica física do bem, afixar o código, não é afixado, só se faz o registro. Quando a gente faz o registro e afixa o código, isso é chamado de tombamento. Quando a gente só faz o registro porque a característica física do código, do material não permitiu colocar o código, isso é chamado registro por arrolamento. Beleza? Voltando aí na tela então. Então, como eu falei, nesse caso, questão errada porque depende das características físicas. Outra. O número de patrimônio de um bem baixado deve ser repassado a versões atualizadas que venham substituí-lo na organização? Questão totalmente errada. Por que ela está errada? Comigo, galera. O governo exige um único método de codificação do patrimônio, que é pelo número sequencial. Cada número corresponde a um item. A vantagem é que os números são infinitos, então vai sobrar código para novos itens que sejam comprados no futuro. Quando a gente morre, o nosso RG, o nosso CPF passa para alguém? Não. Da mesma forma, o código do bem não é repassado para outro material para que o histórico permaneça no arquivo. Sendo assim, questão errada. Olhando aí para a tela, então, para a próxima questão. Na administração pública federal, a alienação de material pode ser realizada mediante dispensa de prévia licitação? Galera, assim como compras, em alguns momentos se dispensa a licitação, o leilão também. O que é a alienação do material? Transferir para terceiros a propriedade do bem, mediante leilão, venda, né? Permuta e doação. Sempre nessa sequência. Primeiro a gente tenta vender o bem por leilão, não conseguindo, vamos tentar permutar esse bem, não conseguindo, vamos tentar doar. Isso só ocorre para materiais que são considerados antieconômicos, isso é, a sua manutenção fica mais cara do que metade do valor de mercado, ou irrecuperáveis, isso é, não tem conserto. Em resumo, sucata. Os materiais sucata ou com conserto muito caro são transferidos para terceiros mediante leilão, permuta ou doação. Nome técnico disso, alienação. Continuando aí na tela. Termos de inutilização ou de justificativa de abandono
deverão ser utilizados para baixa patrimonial, sempre que for verificada a inconveniência ou impossibilidade de alienação para material irrecuperável. E aí, galera, questão certo ou errado? Olha só, eu tentei vender para o leilão, não consegui. Então o leilão foi embora, não dei conta. Ninguém apareceu. Permuta, não consegui ninguém que quisesse trocar comigo. Tchau para permuta. Doação, tentei doar o bem, não apareceu um infeliz que quisesse nem de graça. Aí sim, se faz realmente o termo de inutilização ou de justificativa de abandono. Sempre que for verificada a inconveniência ou impossibilidade de alienar, que é transferir para terceiros mediante esses métodos aqui, para o material irrecuperável. Também para o material antieconômico. Mas a questão não está limitando, então sendo assim, questão correta. Próximo. Diferentemente da transferência ou cessão, a alienação ocorre por venda, permuta ou doação. Questão correta. Comigo, galera. Venda, permuta ou doação é a alienação do material. Alienar é transferir para terceiros, sempre nessa sequência. Lembrando que o órgão não tem autonomia para anunciar no OLX, não. É sempre leilão, beleza? Olhando aí para a tela, então, para mais uma questão. Considere que em uma organização pública, determinado lote de bens tenha sido adquirido por baixo custo unitário, baratinhos. Nessa situação, admite-se que esse bem não seja incorporado ao patrimônio da organização, podendo seu controle ser feito em separados. E aí, galera? Nesse caso, questão correta. Por que ela está correta? Olha para mim. Quando a gente tem bens muito baratinhos, afixar o código, que é fazer o tombamento, fazer o registro detalhado, poderia sair mais caro do que o bem. Aí os órgãos abrem mão desse controle, fazem um controle em separado, claro, mas não com a mesma burocracia do registro e tombamento do bem. Mas é aceito que materiais permanentes, isso é patrimônio barato, seja feito um controle à parte. Por isso, a questão ela está correta. Beleza? Esses são os principais cálculos de administração de materiais que podem estar na sua prova da Anvisa agora no próximo domingo e também na prova da Secretaria de Educação. Vamos dar uma olhadinha agora em gestão de processos e gestão da qualidade? Alguns comentários então, acompanha na tela, galera. Gestão de processos, gestão da qualidade, principais teóricos. Uma análise que eu fiz aqui, ó. Normalmente nas provas mais recentes, de 4 a 6 questões do CESP. Volta para a tela aí para a gente ver as informações. Muita atenção na definição geral de processos, né? Diferença entre mapeamento, análise e melhoria, diferenças entre qualidade total, reengenharia e downsizing, principais ferramentas da qualidade e diferença entre os principais teóricos. Isso é o que a sua banca pode cobrar. Então, olha só, definição geral de processos. A gente vai fazer uma revisão rápida disso. Diferença entre mapeamento, análise e melhoria. Vamos ver também. Diferença entre qualidade total, reengenharia e downsizing. Já vou falar disso. Principais ferramentas da qualidade e a diferença dos teóricos. Então, nesse caso, galera, comigo, eu não coloquei aqui questões teóricas para a gente trabalhar, não. Coloquei breves resumos dessas definições. É isso que você tem que levar para a sua prova, no seu cérebro ou na sua cola. Não, na cola não, no seu cérebro. Olha aí para a tela então, o que é gestão de processos? Definição simples, passo a passo para execução de uma tarefa. Definição acadêmica, conjunto de inputs, que são as entradas de um processo, que passarão por elementos transformadores, isso é, passará por várias etapas de transformação, cujas fronteiras devem ser respeitadas, isso é, entre uma etapa e outra, existe um momento que marca o fim daquela etapa e o início da próxima. Isso é uma fronteira. Pode até ser que seja a mesma pessoa executando, mas há uma fronteira entre etapas. Vencida a última fronteira, a última etapa, o produto está pronto. Isso é o output. Gerando outputs que proporcionarão feedbacks. O que é feedback? O retorno, a opinião de um cliente sobre o produto. Que devem gerar uma retroalimentação do processo. O cliente dando uma opinião, essa opinião tem que servir para melhorar o processo ou para corrigir erros. Só que pode ser dada uma resposta errada a esse feedback do cliente. E aí isso se chamaria pseudo-retroalimentação. Vendo então de uma vez, ó, o que é gestão de processos? Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs, que é a saída do processo, que proporcionarão feedbacks que devem gerar uma retroalimentação com o risco de causar uma pseudo-retroalimentação. Essa é a definição de gestão de processos. Continuando. Esses são os 3 objetivos da gestão de processos, independente da metodologia. Reduzir custos, reduzir o tempo, faz de conta que isso aqui é um relógio, e aumentar a qualidade. Então, quer dizer, se a gente vai adotar qualidade total, reengenharia ou downsizing, tanto faz.
Esses são os 3 objetivos. E todas as metodologias têm foco em Vossa Majestade, o cliente. Sempre foco no cliente. Esses são os objetivos, então, da gestão de processo. Continuando aí na tela. O que é mapeamento do processo? Galerinha, ó, mapeamento do processo serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas dentro de um processo. Deve ser feito de forma gráfica, utilizando-se a ferramenta fluxograma para representá-lo. Antes de usar o fluxograma, deve-se listar a sequência das ações do processo, listar cada passo. O fluxograma é uma ferramenta de baixo custo e de alto impacto, utilizada para analisar fluxos de trabalho e identificar oportunidades de melhoria. O fluxograma permite uma ampla visualização do processo e facilita a participação das pessoas. Serve ainda para documentar um órgão ou seção específica envolvida em cada etapa do processo, permitindo identificar as interfaces do mesmo. Então olha para mim, galera. O que é o fluxograma? De forma bem resumida. Não entendeu? Quer que eu desenhe? Fluxograma já é o desenho. Assim todo mundo já entende. Então o fluxograma é colocar uma representação gráfica de cada etapa do processo, mostrando as entradas, inputs, os elementos transformadores, as fronteiras e os outputs, a saída do processo. Com isso, a gente mapeou um processo, colocar no fluxograma. Segundo passo, analisar o processo. Fazer algumas perguntas que não vão estar escritas dentro do fluxograma. Por exemplo, quantas são as pessoas envolvidas? O que é o processo hoje? Onde ele é realizado? Quem realiza? Quando ele é realizado? Por que ele está sendo realizado? E como ele está sendo realizado? Essas 6 perguntas que eu acabei de fazer são as perguntas que uma criança mais faz na vida. E aí se usa uma ferramenta para a chamada análise do processo, que é o chamado 5W1H. Olha aí para a tela então o que é o 5W1H. What, o que é o processo. Where, onde o processo é realizado. Who, quem realiza o processo. When, quando o processo é feito. E why, por que o processo é realizado. Assim como how, que é como o processo é feito. Cuidado, também existe o 5W2H, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Então, na análise do processo, nesta fase, deve-se procurar conhecer os processos, identificando os elementos, as atividades, os produtos e serviços e os padrões a ele associados. Conhecer os processos significa conhecer como os produtos são planejados, produzidos e entregues, com a resposta a essas 6 perguntas. Daqui a pouco eu falo do 5W2H. Então, olha só, galera. Falou de análise de processo no enunciado, a ferramenta é 5W1H, beleza? Não entra o how much, quanto custa. Depois eu falo do 2H. E aí vem a melhoria do processo, isso é, sugestões para melhorar o processo. As melhorias podem ser de ações corretivas, isso é, eliminam o problema através da eliminação da causa originária. Podem ser de ações adaptativas, isso é, a ação tomada para bloquear ou atenuar os efeitos do problema, quando constatada a impossibilidade da sua eliminação. Normalmente, nesses casos, a causa do problema está fora da área de influência e controle do processo. E, por fim, ação provisória. É uma ação tampão que deve ser adotada quando o processo não pode parar, ou quando os efeitos do problema são bastante sérios. Essa medida dará tempo para se completar as especificações e análise do problema. Então, olha só, galera, aqui comigo. Na melhoria de processo, o que seria uma ação corretiva? A gente alterou o processo, garantiu que isso corrigiu definitivamente o processo. Ação corretiva. O que seria uma ação adaptativa? A gente vai tentar resolver o problema. A gente vai adaptar. A gente não tem certeza absoluta que aquele novo desenho do fluxograma resolverá o problema em si. A gente vai colocar para funcionar e ver se dá certo. E aí a gente vai adequando. E uma ação provisória é quando a gente não teve tempo de pensar na solução do processo, mas a gente cria um processo paralelo para que aquilo continue existindo, aquela prestação de serviço, para dar tempo de pensar no desenho definitivo de um processo que realmente resolva o problema original. Então, esses são os 3 passos. A gente mapeia com o fluxograma, a gente analisa um processo com 5W1H, se fazendo aquelas 6 perguntas, e a gente vai pensar nas sugestões de melhoria do processo, procurando criar ações corretivas prioritariamente, mas se não der, ações adaptativas ou ações provisórias. Isso é a visão geral de gestão de processo, bem resumidamente. Bom, quais são as 3 metodologias que existem então? Dando uma olhada aí na tela. A gente tem a qualidade total, que nasceu nos anos 50, 60, tendo como autor William Deming e a fábrica da Toyota como coautora. Reengenharia, de 1990, Hammer e Champ, e Downsizing, que não tem um autor de referência, foi uma conduta do mercado. Qual é a principal diferença entre as 3? Tomando um gole d'água aqui. Então, olha só.
Qualidade total, palavra central da qualidade total, melhoria contínua. Nada é tão bom que não possa ser melhorado mais um pouco no dia seguinte, com a participação de todos da empresa, do faxineiro ao presidente, do fornecedor de matéria-prima ao cliente. Reengenharia de 1990, palavra principal da reengenharia, mudanças radicais. A reengenharia imediatista, o processo está dando errado? Não vamos escutar ninguém não. Deleta o processo, cria um novo processo no lugar. O problema da reengenharia é preparar o ser humano para as mudanças, já que a gente tem aversão natural a esse processo. E o downsizing vem do inglês down, diminuição, size, tamanho. Então, aí sim o downsizing envolve demissões, envolve diminuição da estrutura física da empresa, diminuição do número de clientes, diminuição dos produtos. Você vai falar, a empresa está falindo. Não, ela está se especializando. Então essas são 3 metodologias diferentes de gestão de processos. Todas as 3 querem reduzir custo, reduzir o tempo e aumentar a qualidade. O objetivo das 3 é o mesmo. E todas as 3 têm foco em Vossa Majestade, o cliente. A diferença central está nessas palavrinhas aqui que eu coloquei para vocês. Continuando então, lá no seu edital, está lá, ferramentas de controle da qualidade. Um breve resumo das ferramentas. Respira fundo, toma um gole de café e acompanha, galera. Olha só. Círculo de controle de qualidade. Grupos de funcionários, normalmente da mesma área, que vão literalmente circular pela empresa, pegando opiniões dos colegas, trocando ideias sobre sugestões de melhoria contínua na qualidade. Uma visita de um círculo de controle de qualidade, que é voluntária, os funcionários não fazem isso por obrigação, tem como foco 4 assuntos, que são chamados 4 M's do CCQ. Material, máquinas, método e mão de obra. Porque são 4 assuntos que qualquer pessoa irá conseguir opinar. Segunda ferramenta, checklists, ou listas de verificação. As listas de verificação nada mais são do que listas, como essas que estão aqui num exemplo. Eu sei que ficou ruim para vocês enxergarem o que está escrito, mas está escrito o seguinte, ó. O ciclo de controle de qualidade vai visitar o departamento, então ele tem um checklist na mão para ter um foco. Aí aqui primeiro, ó, utilização de matéria-prima para fins não produtivos. Se isso está ruim, regular, bom ou ótimo. A coleta seletiva está sendo respeitada? Bom. Existem materiais, objetos e equipamentos desnecessários? Bom. Os equipamentos, máquinas e materiais estão em funcionamento? Ótimo. E assim vai. Isso é para a visita não perder o foco. Claro que um novo assunto colocado ali na visita será inserido na nova visita do ciclo de controle de qualidade, no novo checklist. Outra ferramenta, diagrama de linha do tempo. O que é isso? Colocar numa ordem cronológica a evolução do passado de um processo, para que as pessoas saibam como era aquele processo antigamente. Colocarmos também o presente do processo. Com base na análise no passado e no presente de um processo, que pode estar colocado assim, em forma de texto, ou em formas de fluxograma dentro de cada época, a gente então vai conseguir sugerir melhorias pensando no futuro daquele processo. Outra ferramenta, diagrama de dispersão, correlaciona a dispersão entre 2 ou mais variáveis. Hoje se usa um software chamado Data Mining. O diagrama de dispersão, teríamos um gráfico onde um determinado item, por exemplo, aumenta o consumo, outro item cai o consumo. Então eu teria que levar em consideração essa dispersão das 2 variáveis para chegar a uma conclusão do porquê dessa alta e porquê essa queda desses 2 produtos distintos e, com base nisso, tomarmos algumas atitudes para ampliar a qualidade nos processos. Outra ferramenta, Kanban Just in Time. Aqui está um exemplo de cartão Kanban. Kanban em japonês significa cartão, que é esse cartão que vocês veem aqui. Esse cartão, galera, vem colado em alguma caixa na linha de produção. Aqui tem o número do cartão, que corresponde ao produto. Aqui, olha, por exemplo, esse código 2W103. O que isso pode significar? Que uma caixa como essa, que vem com esse cartão, está no corredor 2W, na prateleira 10, no nível 3. Isso para rapidamente se localizar caixas como essa, para providenciar a imediata reposição do estoque, só que isso internamente à empresa. O Deming, então, na consultoria que ele fez na Toyota, lá no Japão, ele cria, a partir da ideia do Kanban, o Just in Time, que é um método de produção, onde cada funcionário se verá como cliente do colega anterior e fornecedor do colega posterior, e as entregas ocorreriam por parte do fornecedor somente quando necessário, na hora certa e na quantidade certa. Eu coloquei aqui, por exemplo, o painel de uma moto ou de um carro, para mostrar que a gente usa Kanban a vida inteira. Acende a luz do painel, significa que você precisa repor o combustível.
O que é o Kanban? Um sinal visual, que é um cartão ou uma luzinha num painel, que vai mostrar para a gente que algo precisa ser reposto. O que é o Just in Time? O fornecedor nos entregar no exato momento da necessidade. É possível fazer isso com todos os itens? Jamais. Mas, quando possível, procurar fazer. Assim o estoque fica com o fornecedor e não na mão da empresa, o que gera uma diminuição dos custos de armazenagem e um melhor aproveitamento do espaço físico do estoque. Outra ferramenta, Kaizen e o 5S. Wendel, eu preciso saber essas ferramentas em japonês? Precisa. Seiri significa descarte, jogue fora aquilo que você não usa. Seiton, arrumação, mantém arrumado cada coisa no seu devido lugar, aquilo que sobrou. Seiso, limpeza, mantém o ambiente limpo visualmente. E também a limpeza do próprio ambiente, com detergente, desinfetante, enfim. Seiketsu, mantém a higiene pessoal. Imagina, tudo estar perfeito no ambiente e você ser o sujinho do ambiente. E Shitsuke, disciplina. Mantém a disciplina para buscar o aperfeiçoamento dos S's acima. Então, galera, olha só. O legal de estudar a gestão de processo é que a gente estuda uma matéria que serve para a vida, serve para o trabalho, serve para passar em prova, e a gente sai daqui poliglota. Várias palavras em inglês e em japonês. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Tem que saber de cor a tradução de cada uma dessas palavras. O CESP já cobrou isso várias vezes. Vai que está na sua próxima prova. Então, descarte aquilo que não usa, mantenha arrumado aquilo que sobra, mantenha o ambiente limpo, mantenha a higiene pessoal e a disciplina para manter tudo isso. Na sequência, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Voltando aí para a tela, então, um breve resumo de outras ferramentas, das palavras-chave. 5W2H agora. O que é o 5W2H? Os mesmos 5W, 1H e entra o how much aqui no final. Então, what, who, where, when, why, how e how much. O que é o processo? Quem executa? Onde? Quando? Por quê? Como e quanto custa? Só que agora, galera, isso daqui não é para análise de processo de forma geral. Isso aqui é uma ferramenta de comunicação entre o ciclo de controle de qualidade e os funcionários. Então, o ciclo de controle de qualidade entrega para os funcionários uma lista com essas 7 respostas do que é o processo atual. E aí os funcionários vão ter que dar suas sugestões respondendo novamente essas 7 perguntas de como será o novo processo. Então 5W2H é uma ferramenta de qualidade. 5W1H é uma ferramenta de análise e melhoria de processo. Continuando. Brainstorming, técnica de reuniões onde a criatividade em excesso, as pessoas não podem julgar umas às outras e as críticas são totalmente rejeitadas e há um atraso do julgamento. Isso é, a melhor ideia que alguém der não necessariamente vai ser a melhor. A gente precisa escutar todas as pessoas que fazem parte da reunião. Brainstorming, chamado de tempestade cerebral, é uma reunião que tem hora para acabar. Diferente das reuniões que a gente vê nas empresas hoje em dia, que só servem para marcar a data da próxima reunião. Criatividade em excesso, todos participam, críticas são rejeitadas e as melhores ideias, mesmo que surjam no começo, a gente vai aguardar todos falarem para compormos a melhor ideia. Outra ferramenta, matriz Gucci. Quando eu não sei que problema resolver da minha vida primeiro, use a matriz Gucci. Gravidade está relacionada ao custo. Qual é o custo? O que eu vou perder se eu não resolver aquele problema rapidamente? Urgência está relacionada ao tempo. E tendência é a propensão que esse problema poderá assumir se a ação não for tomada. Então, olhando aí para a tela, ó. A gente vai colocar, então, gravidade, urgência e tendência em níveis 5, 4, 3, 2, 1. Sendo 5 extremamente e 1 sem ou com a ausência daquele item. Então, por exemplo, ao estudar para a Anvisa ou para a Secretaria de Educação, vamos supor que a matéria raciocínio lógico seja mais grave. No sentido de que você não vai ter tanto tempo para estudar e pela quantidade de questões que provavelmente vai cair. Mas tem questões que caem em maior quantidade. Então vamos colocar raciocínio lógico, gravidade nível 3, por exemplo. Urgência. No caso, falta uma semana para a prova da Anvisa. Dá tempo de estudar raciocínio lógico inteiro? Não. Muito urgente. Nível 4. Mas dá tempo de você aprender alguma coisa ainda. Tendência. Se eu não for bem em raciocínio lógico, eu estou fora desse concurso? Se eu for bem nas outras matérias, não. Eu continuo ainda no páreo. Sendo assim, vamos colocar então uma tendência nível 2. Agora vamos comparar, por exemplo, com legislação da Anvisa. Extremamente grave, muitas questões sobre todas as legislações somadas, nível 5. Urgência, dá tempo de estudar tudo em uma semana? Não, urgência nível 5 também. Tá, e se eu não for bem nas questões de legislação? Vou ter dificuldade na minha aprovação, vamos colocar a tendência nível 4.
E assim sucessivamente, continuaríamos a pontuar essas matérias. Qual matéria estudar primeiro? Só multiplicar os pesos. Então, no caso de legislação, percebe? 5 multiplicado por 5, 25, multiplicado por 4, 100. Raciocínio lógico, 3 multiplicado por 4, 12, multiplicado por 2, 24. Bom, legislação é a matéria que eu tenho que priorizar, raciocínio lógico depois. Então, olha só, galera, olhando aqui para mim, para que serve a matriz Guth? Eu tenho vários problemas na minha vida nesse momento, eu não sei qual resolver primeiro. Se eu não tiver números, dados quantificáveis, uso a matriz Guth porque ela acaba criando números para isso. E assim, sucessivamente, a gente consegue estabelecer uma sequência lógica da resolução de problemas. Então, para que serve a matriz Guth? Estabelecimento de prioridades na busca de solução de problemas sem dados quantificáveis. Continuando aí na tela, galera. Fluxograma, que eu já falei sobre ele, outra ferramenta de qualidade, que é a representação gráfica das etapas de um processo, como simbolizado aqui nesse fluxograma colocado. Outra ferramenta, diagrama de Pareto, ou regra 80-20, ou curva ABC. Serve para a mesma coisa que a matriz Guth, só tem uma diferença. Agora, é a busca de prioridades na solução de problemas com dados quantificáveis. Por exemplo, numa curva ABC, como nessa imagem que está aí à sua direita, a gente tem, então, no caso da administração de materiais, os itens A, menor quantidade de itens a um maior preço. Itens B, quantidade intermediária a um preço intermediário. E os itens C, maior quantidade de itens ao menor preço. Eu tenho que começar economizando por quais? Pelos mais caros. Pelos itens A, depois os B, depois o C. Percebe? A gente conseguiu estabelecer prioridades na solução de problemas, só que agora com números, com dados quantificáveis. Para isso serve o diagrama de Pareto 80-20 ou curva ABC. Diagrama de Ishikawa também pode receber o nome de espinha de peixe, causa e efeito ou 6Ms. Para que ele serve? Na ponta do diagrama, que parece a espinha de um peixe, a gente coloca qual é o problema que a empresa está vivendo no momento. E vamos levantar as possíveis causas colocadas em cada espinha. Essas causas têm que ter a ver com 6Ms: método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, que são os mesmos 4Ms do CCQ, e entra também medição, que são formas de controle, e meio ambiente, fatores externos. Se nós identificarmos mais do que 6 causas, aumentaríamos esse diagrama colocando mais espinhas? Não, porque aí não é mais um peixe, vira uma baleia. A gente faz um segundo diagrama com outras possíveis causas. Para que serve o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, ou causa e efeito, ou 6Ms? Levantarmos as possíveis causas de um problema, para que a gente busque resolver as causas e, consequentemente, problema eliminado. Para isso serve o diagrama de Ishikawa. Outra ferramenta, ciclo PDCA. Na realidade não é bem uma ferramenta, mas se as bancas chamam assim, assim será. Ciclo PDCA é transformar cada trabalhador em gestor do seu próprio negócio para que a qualidade seja buscada por consciência e não por vigilância. Onde cada trabalhador tem que saber o planejar seu próprio trabalho, do, que é executar o seu próprio trabalho planejado por si mesmo, check ou control, checar ou controlar aquilo que ele acabou de fazer, e percebendo que ocorreram alguns desvios, act, ação corretiva. Então olha só comigo, galera. O ciclo PDCA é transformar as funções do administrador, que são originalmente prever, organizar, comandar, controlar e coordenar, e na linguagem de hoje são planejamento, direção, organização e controle, em atividades não apenas do gestor, mas de cada indivíduo. Se você souber planejar seu próprio estudo, executar seu próprio estudo, perceber nos momentos de controle, fazendo simulados, quais matérias você ainda precisa se dedicar mais, você vai entrar com uma ação corretiva, ou ACT, para corrigir isso. Isso vai gerar um novo planejamento, uma nova execução, um novo controle e uma nova ação, e assim sucessivamente. Isso é o ciclo PDCA, conscientizando cada trabalhador em buscar por si mesmo essas atividades de gestão para que ele se sinta dono do próprio negócio, mesmo sendo a empresa em que ele trabalha. Com isso, as pessoas tendem a se apegar mais em qualidade. Voltando aí para a tela, então. Essas foram as principais ferramentas de qualidade total. Diferença entre os autores. Esse cara chamado Deming, se aparecer na prova palavras associadas a ele, estão os 14 princípios de Deming, 14 princípios, e está associada a ele a autoria da gestão da qualidade total. Falou gestão da qualidade total, é o Deming, como autor. Outro autor, Ishikawa,
O Ishikawa ajudou o Deming trocando ideias, fazendo ali um benchmarking. Ele não é autor da qualidade total, mas ele é autor de 7 ferramentas que estão na qualidade total. O gráfico de Pareto é do próprio Pareto, mas a sugestão de colocar na qualidade total foi do Ishikawa. Diagramas de causa e efeito, que são os próprios diagramas de Ishikawa. Diagramas de linha do tempo, também são ideias do Ishikawa. Diagrama de dispersão também. Checklists também. Fluxograma também. Carta de controle também. Wendel, eu preciso decorar essas 7 ferramentas para a prova? Não, não precisa. Percebe que essas ferramentas todas, ó, gráfico, diagrama, lista, fluxograma, carta de controle, são coisas metódicas. E ser metódico é característica da cultura oriental. Então tudo aquilo que não for metódico é do Deming. Aquilo que é metódico são ferramentas do Ishikawa. Aí, esse senhor simpático chamado Juran, que também já escrevia sobre qualidade, decidiu melhorar a sua obra, depois do Gestão da Qualidade Total do Deming. O que o Juran criou? A Trilogia da Qualidade. Esses autores todos, galera, não entram em contradição com o Deming, mas criam algumas novidadezinhas. Na hora da prova, se usar o termo trilogia, é do Juran. O que é a trilogia da qualidade do Juran? A qualidade tem que ser planejada, controlada e melhorada. E aí é como se todas as ideias do Deming fossem simplificadas, colocadas nessa trilogia. Aí tem um outro autor, um cara chamado Crosby, esse cidadão que está aí na tela. O que o Crosby faz? Cara de pau, escreve os 14 princípios de Crosby, como se não bastasse os 14 princípios do Deming. Os 14 princípios são praticamente os mesmos, mas tem algumas diferenças. A principal delas, galera, programa zero defeito. Um dia do ano dedicado ao assunto zero defeito, com conscientização, e programas que duram um ano inteiro buscando o conceito de zero defeito. Então, o termo zero defeito é associado a Crosby. E o outro autor, Feigenbaum, também cara de pau, ao invés de criar gestão da qualidade total, que já tinha sido criado, o que o cara cria? Ele cria Total Quality Control, controle da qualidade total. Olha a confusão que a banca pode fazer na sua cabeça. Se você ler rápido, controle da qualidade total, você confunde com gestão da qualidade total. Controle da qualidade total é do Feigenbaum. Gestão da qualidade total é do Deming. O Ishikawa ajudou quem? O Deming na gestão da qualidade total, embora não seja autor, apenas sugeriu. Então cuidado com questões que podem associar Ishikawa com Feigenbaum. Ishikawa ajudou na gestão. Feigenbaum criou sozinho o controle da qualidade total. Beleza, galera? Continuando aí na tela então. Vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas agora. Comigo aqui, galera. Gestão de pessoas para essa prova, o CESP diminuiu bastante o que normalmente ele cobra. Em gestão de pessoas, então, tá lá, características da gestão de pessoas, tá também falando de motivação e liderança. Cuidado com esses conceitos. Vamos acompanhar na tela, então, alguns comentários sobre gestão de pessoas. Volta aí para a tela. Ó. Normalmente, são 6 a 10 questões no CESP. É variável. Muita atenção em liderança, que tem os tipos de poder, os tipos de líderes e os tipos de liderança propriamente ditos. Tipos de poder, são 5. Poder coercitivo, poder de recompensa, que é com base em simples trocas sem emoção, poder legitimado, que é o fato de a gente ter que obedecer porque o cara é chefe, poder de referência e o poder de competência propriamente dito. Esses 5 tipos de poder acabaram gerando os tipos de líderes e os tipos de liderança. Tipos de liderança. Existe a liderança autocrática, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe a liderança democrática, participação de todos, mas o gestor já tomou a decisão, mas ele faz de uma forma com que pareça que a decisão tenha sido do grupo. E a liderança liberal, com base no conceito de laissez-faire, deixa rolar. Mas não é um deixa rolar por desprezo, é um deixa rolar porque a equipe é tão madura, tão profissional, que a própria equipe toma as decisões. Com isso, acabou sendo gerado o quê? Os tipos de líder. Quais são os tipos de líder? Situacional, para cada situação adequa um estilo de liderança diferente e tipos de poder diferente. Líder transacional, que é com base em trocas, tipo, galera, vamos lá, todo mundo junto, all together now, vamos embora, aquele líder empolgado, que quer fazer com que as pessoas atinjam resultados, sejam promovidos, aquele líder que não tem a menor vergonha de expor seus subordinados positivamente. E por fim, o líder transformacional. É aquele líder que gosta de pegar pedra bruta e transformar em diamante. Pegar um estagiário e com o passar dos anos
transformá-lo, quem sabe, no próximo presidente da empresa. Percebe o seguinte, os tipos de liderança, nós somos um desses tipos, dependendo das pessoas que nós gerenciamos. Para um grupo podemos ser autocrático, para outro grupo democrático, para outro grupo liberal. Os tipos de poder, adotamos esse tipo de poder também de acordo com as circunstâncias. O líder que tem a flexibilidade de fazer isso de acordo com as circunstâncias é chamado de situacional. Ele pode ser transacional e transformacional ao mesmo tempo? Pode. O líder transacional busca essas transações de fazer todo mundo chegar ao resultado e pode ser transformacional também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, galera, olhando aqui para mim, só conheço um líder que foi situacional, transformacional e transacional ao mesmo tempo. E esse cara se chamava Jesus Cristo. Foi situacional, quando para cada tipo de situação falava de formas diferentes com as pessoas. Foi transformacional, porque tentou e tenta até hoje transformar pedra bruta em diamante. E foi transacional, porque ele estabeleceu trocas. Quem me seguir terá o reino dos céus. E é isso que eu espero que vocês consigam nessa prova da Anvisa e também nas próximas provas em que caiam esses assuntos. Que vocês consigam não o reino dos céus, mas prioritariamente o reino da vaga, né, para que com isso realize os seus sonhos. Para a gente encerrar então esse aulão, dá uma olhadinha rápida aí na tela, gente. As principais características e dificuldades da área de RH. Lida com a atividade meio, não é atividade fim, então é difícil de enxergar seu objetivo. Lida com gente, é melhor lidar com pedra, não é não? Eu não acho, mas tem gente que acha. Não administra os departamentos que influenciam, então geralmente os departamentos não aceitam a intromissão da área de RH. Difícil medir se o RH dá lucro, porque ele não produz nada, ele não economiza nada. O caramba, falando abertamente. O RH faz coisa pra caramba, gente. Se a empresa inteira está maravilhosa, é porque pessoas passaram por recrutamento e seleção conduzidos pela área de RH, treinamentos, etc. Então, como é que vem falar que não mede efetividade em valores financeiros? Se a empresa está boa financeiramente, o RH tem toda a responsa. Realmente, não gera fontes diretas de receita, mas se a empresa está bem, a responsabilidade é do RH. Donos das empresas não compreendem o seu papel e às vezes deixam esse departamento sem profissionais específicos necessários para o setor. Os próprios funcionários não compreendem bem o papel, o que acaba com que eles desprezem as orientações da área do RH. O RH é um órgão de linha, é um departamento como outro qualquer, mas tem uma função de staff, de assessoria, o que é visto pelo restante da empresa como uma função diminuta, pequena. Falta de preparo dos profissionais da área. O que hoje tem de pós-graduação em gestão de pessoas, cada padaria da esquina tem uma pós e não necessariamente tem a devida qualidade. E indefinição do perfil adequado de profissionais. Para cada empresa, profissionais diferentes devem compor o RH. Essas são as principais características e dificuldades. Resumo rápido para finalizar das principais teorias da motivação que podem cair na sua prova. Maslow, principal teoria, pelo menos em termos de frequência na hora da prova. Para Maslow, a motivação varia de acordo com a intensidade que a gente atribui para cada o quê? Para cada necessidade nossa. Segundo Maslow, nós temos 5 níveis de necessidade. Todo ser humano tem necessidades fisiológicas: água, comida, abrigo. E aí alguns querem ter a necessidade de segurança suprida também, que é a garantia de não morrer de fome, de não morrer de sede. Depois disso, segundo Maslow, outros seres humanos querem continuar nessa hierarquia, tendo necessidades sociais, fazer parte de um grupo, ter amigos. Tem pessoas que não querem só ser reconhecidas como parte de um grupo, mas querem liderar o grupo que fazem parte, necessidade de status. Ou serem amadas pelas pessoas, necessidades de estima. E por fim, poucas pessoas conseguem chegar às necessidades de autorrealização, que são os sonhos. Então galera, rapidamente comigo. Embora esteja colocado numa pirâmide, não interpreta que o topo da pirâmide é mais importante. Essa leitura é errada. A pirâmide, a base não é a área que ocupa mais espaço, então é onde a gente tem mais pessoas. E aí vai seguindo essa hierarquia até o topo, mostrando que a área que se ocupa menos espaço, isso é, menos pessoas conseguem chegar na autorrealização. Só que se o gestor de pessoas não conseguir identificar a necessidade de cada trabalhador para trabalhar esse aspecto, qual teoria ele usaria então? Olha aí para a tela. Se não dá para usar Maslow, vamos usar Herzberg. Os fatores de Herzberg são fatores higiênicos e fatores motivacionais. Para Herzberg, apenas os fatores motivacionais que são internos ao ser humano realmente motivam. Os fatores higiênicos para Herzberg são externos. Sendo assim, a gente só fica satisfeito com esses fatores, não nos motivamos. Mas como o ser humano, quanto mais tem, mais quer,
No final, a gente fica insatisfeito. Então, são fatores que ele chamou de insatisfacientes. Então, o que motivaria um trabalhador para Herzberg? O trabalho em si, responsabilidade, chance de crescer, chance de realização profissional, ser reconhecido. Os fatores externos, que são as relações com as pessoas, com o supervisor, com os colegas, políticas da empresa, condições físicas e salário, até nos satisfazem. E satisfeitos, achamos que estamos motivados. Mas quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Se a gestão de pessoas focar apenas nas questões externas, ficaremos insatisfeitos depois de um tempo e de uma forma irreversível. Mas eu não consegui identificar fatores internos do trabalhador, então usa Vroom para despertar motivação. O Vroom já falou outra coisa, que a nossa motivação varia de acordo com a nossa expectativa ou expectância. Quanto mais expectativa possuímos, mais motivados estaremos. Porém, se tivermos instrumentos para realizarmos essas expectativas, melhor ainda. Tem gente que não dá valor aos instrumentos que possui, mas se você der valor aos instrumentos que possui, sua expectativa estará muito mais ampliada, consequentemente mais motivado. Palavra-chave para a teoria do Vroom: expectativa, instrumentos e valores. E aí vem um cara chamado MacGregor, que já escreveu Teoria X e Teoria Y. Para MacGregor, o que é o ser humano X? Totalmente desmotivado, preguiçoso, safado, sem vergonha, vagabundo, picareta. É aquela pessoa que acorda de manhã e alguém fala bom dia, e o X, bom dia por quê? O X é desmotivado, o Y altamente motivado, altamente desperto, produtivo. Isso se relaciona a pessoas diferentes? Não. Segundo MacGregor, estamos X em alguns momentos, estamos Y em outros. Cabe ao gestor de pessoas ter a sensibilidade de nos transformar em Y na maior parte do tempo. E aí vem um cara, por fim, chamado Daniel Goleman, com a inteligência emocional. 3 características do inteligente emocional, segundo Goleman. Inteligência emocional, segundo Goleman, é alguém que é automotivado, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É alguém que controla as próprias emoções o tempo todo. E é alguém que consegue controlar as emoções dos outros. Então o que acontece? Uma pessoa que consegue fazer essas 3 coisas é uma pessoa, segundo Goleman, inteligente emocionalmente. Consequentemente, mais produtivo no trabalho, consequentemente, melhor nas relações pessoais. Mas cá entre nós, galera, olha aqui para mim. Inteligente emocional, alguém que se controla o tempo inteiro. Não estoura, não explode, se acalma naturalmente. É alguém que, por exemplo, se está nervoso já se acalma, se está calmo já se acelera. Alguém que controla as emoções dos outros o tempo inteiro e ainda é automotivado e feliz o tempo todo, é a pessoa mais chata do universo, gente. Mas é possível sermos inteligentes emocionalmente? Claro que sim. A obra do Goleman comprova isso e essa seria uma característica essencial no ambiente de trabalho. Sermos automotivados o tempo inteiro, termos o controle das próprias emoções o tempo inteiro e controlarmos as emoções dos outros o tempo inteiro. Galerinha, isso é o que eu queria passar para vocês nesse breve resumo, muito rápido, claro. Existem mais detalhes. Eu gravei aqui no Estúdio Aulas mais de 200 questões pensando nessa prova da Anvisa e da Secretaria de Educação. Vocês vão ter acesso a isso. Joga o meu nome no site Estúdio Aulas, na busca, e vocês vão ter lá esses links. Existe um link com todas as questões comentadas, um pacote com mais de 200 questões, e aí você pode adquirir isoladamente também. Administração de materiais, gestão de processos de qualidade e gestão pública isoladamente. Galera, sucesso para vocês nessa prova da Anvisa, que Deus ilumine cada um de vocês. Durante essa semana, eu ainda estou com vocês em salas de aula aqui em Brasília. Voltei recentemente de Goiânia, dando aula numa escola lá. Queria deixar aqui meu abraço para a galera de Goiânia, com quem eu pude conviver durante 10 dias. Aprendi muitas coisas lá também. Foi muito legal conviver com vocês. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Muito obrigado, né, a galera do Espaço Campus também. Estou trabalhando no Espaço Campus aqui com o Ironman Anvisa. Inclusive hoje foi a minha participação. Durante a semana teremos outros professores. E gravando todas as matérias de administração aqui no Estúdio Aulas, para em breve estar disponível para vocês toda a parte completa em teoria. Acompanhe no meu Facebook, onde me encontrar presencialmente e virtualmente. Contem sempre comigo, sucesso, boa sorte, calma nessa prova. E uma dica,
Domingo, saiu da prova, volta para casa, descansa uma horinha e volta a estudar, galera. Vai ter um monte de concurso em 2017. Não se deixe levar por essas notícias que a gente vê sobre redução de concurso, redução de vaga, etc. Se reduz vaga de um lado, abre vaga do outro. Pode ter certeza disso. E outra, você precisa de quantas vagas? Uma só. E essa vaga é sua até você chegar nela. Lute por ela sempre, não desista, não deixe ninguém diminuir a sua autoestima, diminuir a sua vaidade na busca pelo seu sonho. Seu sonho tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Não abandone isso nunca. Beleza, galera? Olhando aí para a tela, então, uma última informação. Está aí o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então, o meu e-mail, wendel.castelano@gmail.com. Manda um e-mail para mim, eu mando de volta para vocês minhas apostilas gratuitamente. Está aí meu WhatsApp, 619-8469-8256. Anotou o WhatsApp? Então, finalizando, volta aqui para mim uma última vez. Essa semana, quem está estudando para a Anvisa, 2 da manhã, você está estudando, tem dúvida em alguma questão de administração, manda sua dúvida para mim que eu te respondo. Eu não vou responder às 2 da manhã, eu devo responder umas 4h30, beleza? Respondo para vocês, galera. Sucesso, boa sorte, fiquem com Deus, até mais.